Olá, alunos! Bem-vindos à unidade 4 do livro Análise das Demonstrações Contábeis. Quais são os objetivos da unidade 4 desta primeira aula? Então, nós vamos falar sobre as abordagens da avaliação e desempenho econômico e financeiro das organizações. E nós vamos demonstrar a utilização do índice chamado EBITDA, que é muito conhecido entre os analistas de mercado, entre os gestores, entre os elaboradores das demonstrações contábeis, dos relatórios de análise das demonstrações contábeis. Então, vamos iniciar a unidade 4. Então, alunos, os indicadores da estrutura de capital, eles têm uma necessidade, uma satisfação de uma necessidade dos usuários. Qual é ela? Ela vai demonstrar a composição da dívida. Então, eu devo para bancos, eu devo para o proprietário da organização. Como está a composição da minha dívida? São dívidas no curto prazo, são dívidas no longo prazo, tá? Então, vai evidenciar o grau dos investimentos em ativos permanentes. Tudo que eu estou obtendo de lucro, eu estou reinvestindo na organização, eu estou comprando novos equipamentos, eu estou adquirindo novos prédios, novas linhas de produção, como eu estou investindo o resultado da organização. Então, esta análise permite este tipo de informação. Participação de capital de terceiros. Aqui, alunos, nós vamos ter um indicador que vai demonstrar, então, em relação à dívida total da organização, então, tudo que a organização deve, quanto ela deve para terceiros. Então, no primeiro momento aqui, nós vamos pegar o passivo circulante mais o passivo não circulante e dividir pelo valor do patrimônio líquido, ou seja, o que eu devo para terceiros em relação ao que eu devo para o proprietário da organização, que é o patrimônio líquido da organização. Índice de endividamento. Então, o meu passivo circulante, ou seja, minhas dívidas do curto prazo, que vencem em até um ano, um exercício, dividido pelas minhas dívidas, tanto do curto prazo quanto do longo prazo. Então, alunos, eu vou pegar o meu montante de dívidas que vão vencer em até um ano e vou dividir pelas minhas dívidas totais. Se eu tenho um valor muito alto nesse indicador, sinaliza que eu vou precisar de muito dinheiro para pagar as contas no curto prazo. Agora, se eu já tenho a situação ao contrário, em que eu tenho um índice baixo, significa que as minhas dívidas estão concentradas no longo prazo. Isso seria bom para a organização, porque a organização tem mais tempo para conseguir o capital, conseguir os investimentos e então honrar os seus pagamentos. Imobilização do patrimônio líquido. Essa palavra imobilização significa investimento no imobilizado. O que é o ativo imobilizado? Ativo imobilizado são os bens em operação da organização. Então, carros, máquinas, instalações, o próprio prédio da organização. Então, de tudo que eu estou obtendo de lucro, de resultado, quanto eu estou investindo na estrutura da organização? Se eu tenho aqui, alunos, um valor muito alto, significa que eu estou investindo na expansão da minha organização. Eu estou investindo na capacidade produtiva da minha organização. Qual que seria o problema disso, né, alunos? O problema de eu investir tudo na minha capacidade produtiva é que eu não tenho um volume de recursos disponível a hora que eu preciso. Então eu preciso vender um imobilizado, eu preciso vender um bem e isso eu não consigo fazer rapidamente. E já quando eu tenho um valor baixo nesse indicador, significa que eu estou prisando pela liquidez, ou seja, eu busco sempre ter o dinheiro disponível, não investir em máquinas. Aí aqui nós temos uma discussão muito importante, que é sobre a terceirização. Será que compensa eu comprar uma máquina ou compensa eu
terceirizar esse serviço para uma outra organização produzir aquele produto e me entregar aquele produto. Então, é um exemplo de análise que você pode utilizar com esse indicador. Então, todos os investimentos, mais o imobilizado, mais o intangível, dividido pelo patrimônio líquido, vezes 100, porque vai ser expresso em porcentagem. Imobilização dos recursos não correntes. O que são recursos não correntes? São recursos de longo prazo. Então, aquele valor que eu tenho no ativo não circulante. Eu vou pegar tudo que eu tenho de investimentos, imobilizado e intangível, vou dividir pelo meu patrimônio líquido mais o meu passivo não circulante, que são as dívidas junto a terceiros, que estão no longo prazo. Para honrar essas dívidas, eu tenho um período superior a 1 ano. E agora nós vamos falar do EBITDA. Vocês já devem ter ouvido falar desse indicador, ele é muito conhecido na nossa área contábil. O que vem a ser então o EBITDA? O EBITDA é uma sigla que ele corresponde a lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Mas é em inglês, então por isso que chama EBITDA. Mas aqui, se fosse em português, nós chamaríamos de LAGIDA. Então, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ele é utilizado pelas empresas de capital aberto, pelos analistas de mercado. Então, aqui eu vou ver realmente o que teve de operação na organização. Por quê? Esses juros, essa depreciação, essa amortização são ajustes que a organização faz, são ajustes contábeis. Aqui nós vamos analisar sem esses ajustes. Então, qual que realmente foi a receita, a despesa da organização, sem esses ajustes, tá? Então, qual é a fórmula? É o lucro líquido do exercício menos as receitas financeiras, mais as despesas financeiras, mais o imposto de renda e contribuição social, mais a depreciação e amortização. Então, a minha margem EBITDA é o meu valor que eu obtive dessa conta, que nós chamamos de EBITDA, dividido pela receita. Aí eu vou encontrar então o valor do indicador. Bom, vocês têm então no material exemplos de cálculos, mais definições sobre EBITDA, sobre todos esses outros indicadores. Aqui são as principais referências que nós utilizamos nesta aula. Muito obrigado pela atenção, bons estudos!